Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa Radar. Hoje, dia 22 de 5 de 2018, terça-feira, 17 horas e 55 minutos. É uma honra tê-los comigo. Espero retribuir a confiança, a atenção, os elogios que têm chegado a mim por e-mail e através do canal no YouTube. E vamos em frente a estudar o mercado, ver o que os gráficos, o fluxo, o que a gente consegue colher de informação. Para quem quiser ir além, pode assinar o Informe Cenário, toptraders.com.br. O meu mouse aqui está brincando de ter vida própria aqui. Vamos ver se eu consigo domá-lo, como diria o caçador, né? Vamos ver, agora ficou tranquilo aqui. Tá aparecendo o mercado hoje, volátil, né? Então, toptraders.com.br, nome e e-mail, a gente colocou um robozinho. O que o robozinho faz? Pega os seus dados, leva para uma base e já te coloca dentre os contatos que recebem o cenário, que chega para aproximadamente 90 mil pessoas, eu distribuo desde 2014. No nosso canal no YouTube, a gente tem tido recorde de visualizações, alguns vídeos chegando perto de 3 mil views. Para mim é uma honra, porque não é um programa curto, né? É um assunto complexo, mas a gente procura simplificar para que possamos aprender juntos e ter uma evolução na renda variável, construindo patrimônio, riqueza ao longo do tempo. Se o pessoal puder compartilhar e deixar o like, ajuda nessa missão, e utilize a área de comentários, participe, coloque conteúdo interessante. Nós somos uma família, uma comunidade, e a ideia é que possamos aprender juntos. Ok? Pessoal, nós começamos como de costume pelas criptomoedas. A queda de hoje para nós não é uma surpresa, já é esperada. Está chegando num ponto que as criptomoedas estão alcançando os seus objetivos que nós traçamos há algum tempo atrás. E vamos ver isso no gráfico. O primeiro que a gente costuma fazer aqui é o Bitcoin. Ok? O Bitcoin, ele tem, neste momento, uma configuração de curtíssimo prazo baixista. A gente tem algumas hipóteses, a formação de ombro, cabeça-ombro, dessa forma que está aqui disposto. Num cenário extremo de queda, que eu acho improvável, o mercado poderia vir a 6 mil dólares cumprir essa simetria. Mas o que a gente entende é que o mercado vai vir à região de 7.880. Ele chegou bem perto semana passada, não cumpriu. E a gente acredita nessa hipótese, 7.800, 7.900, para definir o rumo do Bitcoin no curto prazo. No caso do Ether, o Ethereum, né? A gente sempre entendeu que ele viria no mínimo a 650 dólares para cumprir uma trajetória de curtíssimo prazo, de 150 dólares de correção. Está bem perto, 666. 650 dólares, essa região aqui de enrosco, né, que levou essa última pernada de alta, e vida que segue, ele deve se aproximar, talvez toque essa região amanhã. E vale a pena comentar que as bandas de Bollinger estão estreitando de novo. Ok? Nós temos aí o Ripple, né, pessoal? O Ripple é meio que a Maria vai com as outras no mercado, né? Se ele for cumprir uma simetria, algo projetado, é que ele viria a 59 centavos de dólar. Eu acho que ele caminha para lá, sinceramente. E ali nós veremos a definição. Tem uma região de suporte aqui, a 65, né? A 64, ele está bem pertinho. Pode segurar, mas eu acho improvável, sendo bem sincero. E nós temos aí o Bitcoin Cash, que tem sido o ativo mais técnico, com os movimentos mais previsíveis, mais confiáveis, né? Então o que ele fez? Ele tinha aqui um topo anterior, um 569, ele rompeu em gap, um pivô de alta, um 560, fraquejou, perdeu LTB. Qual que era o nosso objetivo para ele? O fechamento do gap a 1.142,5 dólares. Ele quase fez isso no dia 18, né? E ele deve descer para fazer, né? Simples assim. 1.142 deve descer ali
Se eu tivesse, por exemplo, uma posição short, eu encerraria, digamos assim. Que é sempre aquele primeiro passo assim que a gente pensa sobre uma estratégia específica. Vamos dar uma olhada aqui nos fechamentos na Europa e também nos gráficos do índice de Xangai e de Frankfurt. Ok? Então vamos lá. Fechamentos na Europa, alta generalizada. Xangai fechou praticamente estável. Europa, alta generalizada. Inglaterra, mais 0,23. Alemanha, mais 0,71. França de lado. Vamos aos gráficos aqui. A Bolsa de Xangai, eu até tracei uma reta aqui, né? Por quê? O mercado, pessoal, ele é errático, ele é caótico, ele envolve emoções, ele envolve robôs, né? Os algoritmos e tal. Então o mercado ele não é aquele conto de fadas que muita gente vê em desenho. Tem muito investidor que acha que está na infância ainda, então ele acha que tem que ser tudo perfeitinho, do jeito que ele quer, do jeito que ele leu num livro, ou que alguém prometeu para ele num curso, alguma coisa do gênero. Então o mercado ele não se movimenta de forma linear, né? Então, por exemplo, isso aqui é um fundo complexo, mas a gente leu desde o início na Bolsa de Xangai. Existe um eixo, foi cumprido o objetivo, né? E eu tracei essa linha roxa aqui por quê? É uma região como se fosse a Libertadores do índice de Xangai, não tem a Libertadores da América? Então, se romper essa linha aqui, vai fechar o gap, que é uma possibilidade que a gente traçou desde o início aqui, bem das entranhas aqui da figura. Agora, além de fechar o gap, pode entrar num território positivo, só que tem que romper primeiro. Então seria uma linha de resistência que poderia ser interpretada como uma neckline de um ombro, cabeça-ombro invertido também. Mas se a Bolsa de Xangai passar por uma correção, por exemplo, a figura não está anulada especificamente. Inclusive pode ter um movimento altista para depois cair na média e a gente traçar uma neckline inclinada, inclusive fechando o gap, né? Então são possibilidades dentro do movimento caótico e errático, né? Mundo real, não mundo de Alice, né? Que tem muita gente que acha que a bolsa é mundo de Alice. O índice DAX, desde que ele fez... Por que a gente conseguiu pegar o movimento do índice DAX desde o início aqui? Porque houve o teste dessa região, né, de 11.850, 11.860 pontos, e o mercado ele brigou muito aqui, e além de ter feito um rompimento falso deste fundo marcado no final de agosto do ano passado, também tinha um fundo de março, então quer dizer, era uma região realmente de força. Então era mamão com açúcar interpretar uma movimentação até essa linha de tendência de baixa, um movimento repetitivo, baseado no histórico recente. Quando o índice DAX veio na média e rompeu a LTB, você tem aqui, é como se o índice DAX passasse um portal. Sabe a caverna do dragão? Quando a garotada quer voltar para casa, mas nunca voltam, né? Voltaram para casa aqui, então entrou no território comprador. Então sente a primeira resistência, volta na média, faz o pivô, estica o movimento, corrige, tendência de alta, topos e fundos ascendentes, né? Então movimentação, tendência de alta na Bolsa de Xangai, simples assim. Ok? Eu vou fechar aqui para ficar com a menor latência possível, porque agora é um momento de grande expectativa que a gente usa o Trading View, né? Então ele sobrecarrega a máquina, aquele drama todo. Eu tentei usar no Opera, nos outros navegadores, pessoal, mas aí a coisa acaba complicando mais do que... Mas agradeço a dica aí do pessoal. Então, falando do gráfico aqui do petróleo do IWZ, né? Depois a gente já vai direto lá para o cartezinho. Então eu vou olhar o crude oil. Hoje o meu filho estava me perguntando sobre a bolsa, ele já viajou comigo várias vezes. Meu filho foi comigo quando eu fui dar treinamento em Recife.
Belo Horizonte, Florianópolis, Curitiba, várias vezes. Eu tive uma empresa lá, uma Asset, que eu era sócio. Eu vendi em 2008, a gente trabalhou na venda o ano inteiro, os caras ficaram malucos, compraram Asset. O escritório existe até hoje, é vinculado a uma grande corretora e é especializado em renda fixa atualmente. E ele me perguntou o seguinte, qual que é a influência da Venezuela, por exemplo, no mercado internacional. Eu expliquei que economicamente é muito baixa, mesmo havendo tensões geopolíticas e tal, mas que impacta alguma coisa no petróleo, mas de uma forma mais discreta, né? Então, o conflito no Irã, a própria tendência, o mercado futuro e a Venezuela, por exemplo, levaram esse Marobuzu de ontem. Só que esse Marobuzu, ele tocou nessa linha aqui que nós traçamos, né? Então, aquela história do fato, né? E nós temos um sinal de topo. Significa que o petróleo vai cair? Significa que ele pode corrigir até 71, até 70, onde está a média. Mas é um sinal de que a gente pode ter alguma correção, mas nada, até que se prove o contrário, muito efetivo. Agora, de repente, seria uma surpresa para mim ver uma queda de 2, 3% no petróleo em 1 ou 2 dias? Não. Se começarem a realizar lucro, ele tem espaço para vir a 70, mas a tendência é de alta, né? Mas temos, sim, um sinal de topo, que dentro de uma tendência fortíssima de alta, talvez tenha força para uma simples correção. O EWZ, que é a ETF brasileira negociada em Nova York, né? Que eu já operei muito como authorized trader, operei para mim. Ela tem um pregão de forte alta, né? Ela cumpriu plenamente o objetivo, né, do topo duplo, né? Veio aqui na base. A base mais extrema, assim, seria 38,12, ela alcançou, fechou esse gap, deixou um martelo. Lembra que eu falei ontem, pessoal? Esta correção de ontem, eu não entendo ela como um problema, eu entendo como solução para entrar. Porque houve um fechamento de um gap, o martelo está preservado, né? Porque a mínima dele está preservada, então isso daqui é oportunidade, né? E aí está o mercado decolando, então simples assim. Ok? Vamos dar uma olhada aqui nas bolsas internacionais, o S&P queda de 0,31, internacionais Estados Unidos especificamente, né? Dow Jones 0,72 e Nasdaq 0,21. Então vamos aos estudos ali no Cartesia, que é o terminal que eu uso aqui para fazer a maior parte das estratégias e tal. O movimento no Dow Jones, da mesma forma que para nós as criptomoedas, aquele movimento de queda que o pessoal entende como um drama, tal, não é surpresa nenhuma. Não. É bem previsível, bem fácil, inclusive. Essa movimentação do Dow Jones também, né, pessoal? Nós temos um sinal, que é uma estrela cadente e tal. Nem que não desenvolva uma baixa aqui e tal, dificilmente esse gap ficará aberto, né? Em 24,775. Hoje veio a 24,814, teria mais algum espaço para cair. Então, uma correção natural. Cenário número 1, fecha o gap, sobe. Cenário número 2, testa essa região de suporte, sobe. Cenário número 3, testa as médias e sobe. É com essa ideia que eu trabalho, mas a correção de hoje, para mim, já era amplamente esperada. O S&P é a mesma coisa, né? Tinha uma região aqui de resistência forte, né? Tanto marcado no dia 21 de março, depois marcado no dia 14/5 e ontem também. Então, o fechamento de gap é a possibilidade 1 e a possibilidade 2 já incluiria a busca por esse suporte junto com a média aqui. Então teria mais algum espaço para subir, mas como a toada é de alta, e você pega, por exemplo, o Nasdaq que não tem gap, né, mas tem um provável rompimento falso de 7.415, por exemplo, uma busca por 7.350 ou 7.320 não seria uma surpresa. A gente poderia interpretar tudo isso como uma correção no tempo e a média poderia subir. Por exemplo, se o mercado ficar com uma baixa moderada. Então, tem um provável cenário, pode ter mais um dia de correção, talvez nos Estados Unidos, mas nada que, na minha visão, no primeiro momento, mude a trajetória do mercado. Ok?
Então estudamos criptomoedas, as bolsas americanas, EWZ, petróleo, Xangai e DAX. Então vamos agora para o mercado doméstico, Ibovespa aí na tela. Então hoje, tomar meu Gatorade aqui depois de um treino exaustivo. Como eu tô ficando velho, eu tô treinando mais. Para quem não sabe, eu tenho 39 anos, há 30 anos eu faço artes marciais, sou faixa preta de Karatê Shotokan segundo Dan, Taekwondo segundo Dan também, praticante de Muay Thai. Então quanto mais velho, mais exercícios, né, pessoal? O Gatorade, propaganda gratuita aqui, ajuda para não secar as palavras aqui também na recuperação. Ok? Então, se a gente olhar, por exemplo, aqui o Ibovespa, e só deixando bem claro, não é propaganda, não ganho nada com isso, é mais uma brincadeira. A gente vai ter um canal cuja linha de cima teve 2 rompimentos falsos, tá? E nós temos uma linha de tendência de alta, que é a linha inferior, é a base aqui do canal, que foi testada 3 vezes nos últimos 3 pregões. O que eu coloquei no meu informe cenário de hoje? Enquanto está todo mundo falando que o mercado tem como óbvio 79.690, ele pode chegar a 79.415, eu tô vendo, pessoal, lembra aquela história do milho e do fubá? Então a gente está vendo, então muitas vezes o camarada ele está focado na árvore, ele esquece da floresta. O ponto não é esse, pessoal, o ponto é esse, ó. Ele pode até vir aqui, eu não estou dizendo que não vem, se vier pode ter certeza que eu vou estar vendido, né? Mas o ponto é esse, ó. É 82.200. Por que o ponto é 82.200? Porque ele divide o joio do trigo. Ele separa o joio do trigo. Por quê? Abaixo dele nós temos um cenário de pivô de baixa, né? Houve um rompimento intradiário na sexta-feira, não confirmou, só que ontem ele fechou abaixo desse ponto. Só que tem uma LTB abaixo e tem a banda de Bollinger inferior. Então este é o ponto. Eu até comentava no cenário. Pessoal, separa-se o joio do trigo a 82.200. É aqui que vocês têm que focar. Então essa é a minha leitura. No caso do BOVA11, nós temos o gap fechado aqui direitinho. Essas linhas inferiores me chamam a atenção. O volume de hoje talvez tenha sido entre os 5 maiores volumes da história do BOVA11. Talvez perde para quinta-feira negra, para esse pregão aqui do dia 30/11, mas está entre os 5 maiores com certeza. E uma longa sombra inferior, isso daqui favorece a compra. O ponto ali do pivô de baixa, a gente pode até marcar aqui no BOVA11, né? Eu acho que esses pontos aqui a gente pode até atualizá-los, né? Então, pessoal, bolsa é reflexão, é raciocínio, não tem uma receita de bolo, uma fórmula pronta, senão você acaba, com todo respeito, mas o camarada que acha, por exemplo, que ele vai ter uma fórmula, um negócio pronto, ele está em ilusão, né? Então, vamos marcar esse ponto aqui, né? Eu uso sempre o ponto mais recente. Então, 76,96. Então, vamos lá. 76,96. Eu uso as sombras dos candlesticks, que é o candelabro japonês. Eu acho que faz sentido marcar esse ponto. Eu vou apagar esses gaps aqui. Eu gosto do gráfico mais limpo possível. Eles não são importantes no momento. E aí, eu vou aqui no 79,37. E eu vou marcar esse ponto também. Porque ele separa o joio do trigo, no caso do BOVA11. Ele é o ponto que divide o mercado entre um pivô de baixa, onde a força vendedora dos ursos seria dominante, e a força compradora. Então o pregão de hoje favorece a compra. No caso do índice futuro, ficou até a banda de Bollinger aqui marcada, né? Nós temos o mercado operando na banda de Bollinger inferior, na linha inferior de um canal de baixa de curto prazo e na linha inferior de um canal de alta de curto prazo. Então é um ponto onde o couro vai comer aqui, né? Compradores e vendedores travando uma batalha ferrenha. Ontem foi vencimento de opções, é a pimenta do acarajé no caso das operações de curto prazo. Volume muito bom
crescente, né? E esse fechamento favorece a ponta compradora, né? Nós temos um spinning top, né? Com corpo verde, fechamento sobre a região de congruência, aqui um ponto de clímax, né? Então, essa movimentação favorece a compra. Falando do dólar, uma correção natural, previsível, né? Eu estou focado no índice futuro e na minha carteira de ações, né? Eu queria poder falar para vocês algumas ações. Tem ação, pessoal, da nossa carteira. Assim, é porque eu tenho gravado, né, as chamadas, eu tenho registrado em relatório, eu tenho um ambiente educacional que o pessoal... que fica ali, eu tenho os informes, eu tenho o histórico para eu poder provar que foi... Mas, assim, também não é justo com o pessoal do grupo, com os alunos da imersão, abrir. Mas tem ações que as movimentações são absolutamente fantásticas. Nós temos 10 papéis, muito, muito legal. Aqui, por respeito, eu não vou dizer. Mas, assim... Prestem atenção nas entrelinhas, observem os ativos, façam os estudos por setor, vocês vão achar as oportunidades ali. Então, uma movimentação de queda. Eu não estou focado no dólar agora, mas ele deu venda sim. Nesse dia aqui, dia 18, uma shooting star fora de banda de Bollinger Superior. E está desenvolvendo um movimento que pode buscar a média, talvez 3.600 pontos. Ok? Então eu vou continuar com aquela minha ideia de fazer, em vez do destaque do pregão, é claro que eu vou tentar fazer uma ação que entraria no destaque, mas fazendo 7 ativos para colocar os pedidos do YouTube em dia, porque a gente está com uma fila quilométrica aqui de pedidos, uma vez que a audiência do canal está aumentando. Então eu vou fazer TAI 11. É a Taesa. É uma ação... O momento, pessoal, parece ser um momento de compra, né? Para muitos ativos, para alguns não, mas para muitos ativos sim. A Taesa, ela é uma ação que me agrada, ela fica muito tempo lateral. Eu acho que tem coisa melhor, mas é uma boa opção? É. Aquela minha brincadeira dos convocados para a Copa, os 23, e a lista de espera, que são os 12. Ela estaria quase na... Se alguém da lista de espera machucasse, a Taesa entraria na minha carteira, mas não é o caso agora. Tem oportunidade melhor no próprio setor. Mas é interessante, respeitou uma região de fundo. Perceba que os fundos são ligeiramente mais altos, mostram uma inclinação altista, né? Então é isso, sendo objetivo. Fez um rompimento falso dessa linha, isso favorece, frustra os vendedores, favorece a compra, simples assim. A leitura de Taesa, ok? Nós temos aí o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, BRSR6, né? É uma ação que... Deixa eu atualizar aqui algumas leituras para ficar mais claro. Primeiro, né? Sem modéstia aqui, sem muita onda, nós pegamos o movimento de venda desde o início. Eu falei, putz, eu não estou conseguindo movimentar o software lateralmente aqui, mas vamos em frente, vai. E também não estou conseguindo aumentar o zoom. O zoom foi, movimento lateral não, vamos em frente. Eu fui dar aquela história de reiniciar, colocar, vamos em frente. Então, nós pegamos aqui essa movimentação desde o início, sim. Pessoal, nuvem negra, abre aqui em cima, penetra o corpo. Depois fez topos e fundos descendentes, rompeu o pivô de baixa aqui. Tinha um alvo no gap. Né? Deixa eu fazer uma limpeza aqui. Quando ela paga dividendos, eu uso o gráfico ajustado, né? Então é isso. Qual que era o alvo, por exemplo, se eu tivesse short aqui em cima nos 21? Fechamento de gap. Então, eu simplesmente nesse momento estaria zerando a minha venda. É momento de comprar, aí já é outra história. Né? Cumprir o objetivo do pivô, aquela brincadeira do quadrante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. E um pouquinho. Né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 e alguma coisa. Né? Para você fazer de uma forma simples as projeções de movimento. Então é isso.
Seria o momento, por exemplo, de encerrar uma venda. Eu não sei, por exemplo, se eu compraria nesse valor, mas eu encerraria minha posição short. Tem uma ação que foi pedida aqui, DAGB33. Esse código é esquisito, mas eu já estudei ela algumas vezes aqui. Eu não lembro que papel que é, mas a gente já estudou. É a Dufry. Ok. Colocar aqui volume. Um volume razoavelmente limitado, né? Putz, eu fico maluco aqui quando eu não consigo. Deixa eu tentar, mas o meu receio é o software não voltar, que nem aconteceu. Vamos fazer aqui. Então, é uma ação em tendência de alta, sim. Vou colocar um gráfico semanal desse ativo. Ela fez uma correção, aparentemente, desse movimento aqui, anterior, né, entre julho e abril. Talvez essa compra aqui que está vindo em topo anterior, eu estou olhando o semanal, pode ser oportunidade. Não está entre as minhas ações prediletas, mas para quem opera o ativo, ó, o ativo está em tendência de alta. Onde é que você compra? É retorno a topo anterior ou talvez na média de 21. Então você tem que esperar a correção para entrar. Né, salvo se acontecer alguma coisa muito relevante no ativo, um balanço, uma decepção, alguma coisa que já estava nos preços, ela tende a corrigir e continuar a tendência. BIF3, a ação. Putz, eu não estou conseguindo dar o zoom aqui, vamos lá. Deixa eu apagar esses pontos aqui que não tem sentido. Então nós temos uma linha de tendência de baixa. Eu preferiria fazer isso aqui, ó. Eu acho que ajuda mais. Traçar alguma coisa mais ou menos assim, ó. Eu acho que nesse momento faz mais sentido. Algo mais ou menos assim. Vou colocar só uma cor diferente, colocar um azul. Vamos lá. E eu acho que esse ponto vai ser tocado, é o meu palpite, assim. Então, eu acredito que ela faça um fundo. Eu acho até que ela vai ter uma região que não vai ser fácil, ó. Ela tem resistência 7,43, né? A média está bem aqui. E depois ela vai ter no 7,61. Mas se o mercado embalar, eu acho que o movimento até a LTB é possível da gente assistir. Ok. Aí vamos falar de TRIS3. TRIS3. Vamos lá. Trisul. Uma das ações que a gente tem tendência primária, secundária e terciária de alta. Pessoal, a ação quando está assim, compra-se na média, até onde se prove o contrário, veio na média. E é isso. Ela tem aparentemente aqui um fundo duplo também, uma configuração que favorece a ponta compradora. Ok? No caso da Trisul. Quantos ativos foram? Eu vou fazer 7, 1, 2, 3, 4, 5. Tem mais 2 de GBR4 e GBR3. Então vamos lá, GBR4, a Gerdau. A siderurgia tem feito uma movimentação antagônica, né, em relação ao mercado. É um setor que subiu enquanto o mercado caía. Não seria nada de admirar, por exemplo, uma queda enquanto o mercado sobe. Lembra que eu falava que tinha as ações que estavam retardatárias, elas poderiam fazer um movimento diferente, né? É um exemplo, não sei se é alguma coisa que dura muito tempo, mas é uma correção. Né? Se a gente traçar uma linha de tendência desde novembro, ela tocou, respeitou, tocou. Pode tocar essa linha, 16,50, vai ser um ponto importante. O que vale a pena comentar é que na região 17,50 tinha um topo duplo, o mercado rompeu e fraquejou. Por essa figura que a gente vê aqui, pessoal, o objetivo do movimento é R$16, que seria um topo duplo, tem um gap aqui aberto, né? Então teria sim algum espaço ainda para uma movimentação de queda bastante moderada.
Perfeito? Então, antes de fazer Petrovale e bancos, falta um ativo, que é o IGBR3. Que é... Essa ação, eu acho que eu nunca estudei. É inédito esse papel para mim. IGBSA, essa ação eu nunca estudei. Deve ter baixa liquidez, né? Tem 33 mil. Candles craquelados, né? Movimentos erráticos, é fácil de manipular esse tipo de papel. E ainda tem tendência de baixa. Então ela tem todos os ingredientes para uma ação que eu não operaria. Ok? Então é isso. Falar de Petrovale Bancos. A Petrobras, que estão fazendo um drama. Nossa, a Petrobras em queda, para nós não é surpresa. Para quem acompanha o nosso trabalho, sabe que a gente identificou isso como uma pinça e que a gente acreditava numa primeira batida na média perto dos 24. O movimento foi cumprido. Este gap que a gente apontou que seria fechado foi fechado. A Petrobras está com os pontos todos desatualizados por causa do pagamento de dividendo. Eu uso o gráfico ajustado, como eu comentei com vocês. Eu vou apagar esses pontos mais antigos, eu acho que não tem sentido. Vamos fazer uma otimização, uma organização aqui do nosso estudo de Petrobras, que é uma das ações principais. Professor, o mercado pode cair, subir, começar um movimento de fundo e a Petrobras cair? Pode. Principalmente se os bancos subirem. Não. A queda de hoje preocupa? Depende. Qual que é a tua posição, qual que é o teu objetivo. Nós temos uma linha de tendência de alta, que num cenário pesado pode ser tocada assim. Né? Seria uma oportunidade de compra, na minha visão. O ponto que vai definir, pessoal, é a mínima de hoje. Se perder 24,15, ela tem alvo aqui nos 23. Caso ela consiga manter-se acima da média da mínima de hoje, é uma simples correção, vida que segue, o mercado segue subindo, no caso da Petrobras. Então, para quem não estopou ainda, que deveria ter feito isso aqui, ó, na pinça de topo, na minha visão, stop abaixo de 24,15. Tem gap aqui, máxima 23,11 e mínima 23,18. Tem, pode ser um ponto num cenário mais pesado na linha de tendência, intermediário aqui nos 23. Se mantivesse inclinação aqui, seria interessante. E 22,50 é um ponto muito forte também, porque tem essa região de topo anterior e este ponto onde o mercado se apoiou e posteriormente subiu. Aí nós temos Vale 3, né? Esse setor ligado a metais teve queda. Eu acho que ela ficou devendo o teste do 51. Este gap também ainda não foi fechado, eu acho que ela o fará. Ok? É a minha visão pelo sinal que nós temos, né? E aí falar de BBAS3. Um sinal importante, uma alta de 2,28. O objetivo da queda foi plenamente cumprido e ela está brigando aqui para tentar fazer um movimento de formação de fundo. O que eu destacaria neste gráfico, pessoal? Essa estrutura ela é denominada na análise técnica, nos estudiosos de candlesticks, como sendo um arame de fundo, né? É como se tivesse um bebê dentro do corpo da mãe. Está bem na banda de Bollinger inferior. Esse candle seu da banda teve a sua mínima preservada, então esse sinal do martelo é válido. Então nós temos um martelo e temos um arame indicando compra. Nossa, professor, mas eu fiz um curso com um guru que nunca operou. O guru nunca comprou uma ação, nunca abriu uma boleta, mas ele é guru. Ele falou para mim que não pode ter um martelo e um arame juntos. Conto de fadas, claro que pode. O martelo teve a mínima preservada, tem um arame. Né? Mundo real, os dois padrões são válidos. Né? Mas ele é entendido, ele é especialista, tal. Mas ele nunca operou, ele nunca colocou uma boleta, se colocar treme, aí estopa a posição. A gente que opera, a gente considera válido esses padrões duplos aí, no mundo real. No caso do Bradesco, ele fez também, cumpriu o movimento plenamente. Este candle aqui, que é um martelo meio desengonçado aqui, porque a cabeça deveria ser um pouco
menor, mas é um martelo, né, pessoal? Sombra inferior, volume alto, ele continua válido. E esse candle de hoje, ó, ele veio na metade do corpo anterior, mostrando força. E o que eu destacaria aqui? A mínima e a máxima de hoje são mais altas que a de ontem. Favorece a ponta compradora também. E no caso de YouTube, né? YouTube também cumpriu seu objetivo. Este candle, que é quase um martelo acompanhado de fortíssimo volume, continua válido, a mínima preservada perto dos 44. E o candle de hoje também, máxima e mínimas mais altas que o pregão anterior. E deixa eu apagar esse pivô de baixa, né, que foi numa das projeções de Fibo, aqui nem convém. O movimento já ocorreu, do outro dia depois eu faço aqui. Eu vou atualizar essas linhas aqui também, eu gosto de deixar o gráfico mais limpo possível. O que eu diria aqui? Eu diria que nós temos um espaço para repicar até 47 e aqui a gente vai ter uma decisão. Essa aqui é a minha visão aí sobre o ativo, porque foi o ponto justamente que acionou o pivô, ok? Participação dos estrangeiros que vocês gostam. No pregão de ontem eles venderam, né? Mas aí fica uma leitura. Aqui no dia 18, né? Eles iniciaram a semana, no dia 18, foram para 1.340. E é isso mesmo, que teve o final de semana. Aí ontem eles trabalharam na venda, né? Por isso que teve alguma pressão vendedora hoje, mas os institucionais também estão fortes, né? Mas de ontem para hoje eles trabalharam na venda, né? E vamos ver amanhã o que eles fizeram aqui, ok? Pessoal, não esqueça o seu like, compartilhe o vídeo, participe na área de comentários. Se quiser assinar o cenário, nome e e-mail no site, recebe a partir de amanhã. Saúde e paz a todos, que possamos estar juntos amanhã no programa Radar. E seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Valeu!